Então, vamos entrar um pouco na irrigação no viveiro, tá? Vamos falar um pouco sobre ela, tá? É importante a gente manter sempre uma umidade no nosso saquinho de mudas, tá certo? Mas, obviamente, né, como eu já falei anteriormente, evitar esse encharcamento. O encharcamento impede as nossas mudas tira o ar, né? Tira o arejamento que tem dentro do nosso substrato e impede as mudas de absorverem nutrientes, enfim. Então não é interessante a gente deixar o nosso saquinho de mudas encharcado, tá, pessoal? Então, como é que a gente vai fazer? Com que frequência nós vamos irrigar? A irrigação deve ser diária, podendo ser de até 2 vezes ao dia. Então a gente faz uma irrigação no início da manhã, e se nosso viveiro já estiver muito seco no meio da tarde, a gente faz uma segunda irrigação, para a gente sempre manter ele com uma boa umidade, tá bom? A gente pode fazer, pessoal, nesse nosso caso aqui do viveiro, 3 tipos de teste para saber se a quantidade de água aplicada é suficiente. Aquele teste do escorrimento que eu acabei de falar para vocês, que a gente pega um pouquinho do substrato e esmaga com a mão. A gente pode fazer o teste do saco de mudas vazio. O que é isso, pessoal? A gente espalha ao longo do nosso viveiro alguns saquinhos de mudas vazios, só com substrato. Aí o que acontece? A gente faz a nossa irrigação do viveiro, tá certo? Espera de 45 a 2 horas para pegar esse saquinho de mudas vazio e a gente usa o substrato que está dentro dele para fazer o teste do escorrimento. Então a gente vai ter como se tivesse um modelo lá, uma cobaia dentro do nosso viveiro para esse nosso experimento de água, para esse nosso experimento de irrigação, tá bom? Então é muito interessante esse teste do saco vazio, tá? E a gente tem o teste com o tensiômetro. Se você souber manusear um tensiômetro, que ele mede essa questão da umidade, né, da quantidade de água que tem no solo, você pode também usar o tensiômetro para isso, tá? Beleza, pessoal. Então, falando um pouquinho sobre a irrigação, agora vamos para a adubação no viveiro, um assunto extremamente importante, tá? Pessoal, seguinte, né? O nosso substrato, quando nós vamos fazer aí as nossas mudas, ele pode ou não conter nutrientes disponíveis, tá? Ele pode ser um substrato inerte, que não vai ter nutrientes aí para nossa planta, tá certo? Mas ele pode também ser um substrato que contenha matéria orgânica, contém alguns nutrientes, que é o nosso caso. No nosso caso, nós fizemos um substrato que tem matéria orgânica, que nós adicionamos através de estercos bem curtidos, temos alguns nutrientes através também disponibilizados pelo Super Simples. Lá na nossa segunda live eu expliquei isso para vocês, tá bom? Então, no nosso caso, nós temos sim nutrientes no nosso substrato, mas existem casos em que ele poderia não ter, certo? Sendo assim, pessoal, a nossa muda ela vai passar um bom tempo nesse nosso substrato, nesse nosso saquinho de muda dentro do nosso viveiro. Então a gente precisa repor esse nutriente para ela de alguma forma. A gente não pode deixar a nossa muda simplesmente lá, a Deus dará, né, passando por algum déficit nutricional, certo? Então a gente tem que encontrar uma forma de repor esse nutriente para a planta, tá? A baixa disponibilidade desses nutrientes aí, pessoal, ela pode desencadear deficiências na planta, tá certo? Sabe quando a gente vê aquela mudinha amarela, sabe, dentro do viveiro está bem amarela? Isso aí, pessoal, pode ser déficit de nutrientes, tá certo? E isso aí vai causar problema no seu desenvolvimento. E não só no desenvolvimento, a sua muda vai estar mais suscetível a ataque de pragas e doenças se ela tiver déficit nutricional, tá certo? Então é muito interessante, muito importante a gente fazer essa adubação dentro do viveiro, tá? E quando a gente escuta falar de adubação, é natural, né? Quando a gente está muito acostumado a escutar sobre a adubação de superfície, que a gente aplica lá o nosso fertilizante no solo para que as raízes absorvam esse nutriente, né? Através de uma solução que entra na solução do solo, né? Só que no viveiro, pessoal, nossas mudas ainda têm um sistema radicular muito imaturo, tá certo? Não é um sistema radicular maduro, não é um sistema radicular tão bem desenvolvido, né? O substrato ele não tem a mesma microbiologia do solo, ou seja, não tem a mesma microbiologia que vai
decompor, que vai fazer toda a reação química que disponibiliza os nutrientes do solo para nossa planta. Então o substrato não tem isso, tá certo? Essa disponibilização de nutrientes, se a gente fosse fazer para nossas mudas dentro do substrato, poderia demorar, tá certo? Poderia demorar semanas, meses, então não é interessante, tá certo? As perdas por lixiviação também, se nós formos fazer dessa forma, são mais rápidas no saquinho de muda, porque quando a gente joga a água já escorre pelo fundo do saco de mudas e lá se vai nutriente, tá? Obviamente nós temos pouco substrato para poder realizar essa aplicação, né? Ela vai acabar sendo muito próxima das raízes e muito próxima do colo da nossa planta, que pode gerar queima dela, tá? E a aplicação, obviamente, seria muito menos prática. Seria assim, a gente teria que ficar catando nossas mudinhas e aplicando em cada um dos saquinhos a adubação via superfície. Então, pessoal, a adubação de superfície não se aplica no viveiro, tá certo? Nós não fazemos aplicação de fertilizante no saquinho de mudas, tá certo? Então, qual é a melhor forma de fazer isso, pessoal? A nossa melhor forma de fazer isso é através da adubação foliar, pessoal, tá certo? Da fertirrigação, da adubação foliar. Nós vamos aplicar essa adubação, esses nossos fertilizantes através das folhas, tá certo? Nós vamos pulverizar dentro de uma solução o nosso fertilizante nas nossas mudas, tá certo? A adubação foliar, pessoal, ela tem uma ótima eficiência, tá? Uma eficiência muito boa. A adubação foliar tem. É um efeito muito rápido que ele acaba causando na nossa muda, tá certo? Então, é uma opção realmente mais interessante, tá certo? Essa adubação foliar, essa sucção, né, do nutriente que tem na nossa solução que nós estamos pulverizando, ela acontece através dos estômatos nas plantas, tá bom? Então, quando nossos estômatos aí estão passando pelo processo de evapotranspiração, né, o nosso estômago acaba sugando essa solução nutritiva aí para dentro da planta, certo? Ou seja, acaba sugando os nutrientes para dentro da nossa planta, tá? Então, por conta disso, pessoal, o melhor momento para a gente realizar a adubação, né, é no início do dia. Por quê? Porque a gente vai ter uma boa luminosidade e uma boa umidade, tá certo? É muito interessante que a gente faça isso no início do dia e para que a gente tenha essas vantagens, tá bom? Para que a gente tenha uma eficiência boa realmente na adubação foliar, tá? Outra coisa, pessoal, se o meu viveiro não for coberto, se eu não tiver nenhuma forma de controlar a entrada de água da chuva, tá, no nosso viveiro, o ideal é que a gente olhe e perceba como estão as condições climáticas. Se você acha que vai chover daqui a um curto prazo, né, o ideal é que você não faça adubação foliar, porque fazendo adubação foliar e depois caindo uma chuva, praticamente você vai estar lavando o adubo, caso ele tenha sido aplicado há pouco tempo, tá bom? E essa questão de lavar o adubo acontece, pessoal, né? Ele acaba levando nossos nutrientes embora, porque os nutrientes eles possuem tempos diferentes de absorção pela planta, tá bom? Então é por isso que quando eu falo para vocês que é importante a gente colocar um plástico, normalmente de 150 micras, para cobrir o nosso viveiro, é para que a gente tenha o controle da nossa chuva, para que a gente tenha o controle da irrigação do nosso viveiro. A única água que vai entrar no nosso viveiro é a água que nós fornecemos através da nossa irrigação de forma controlada, para que não ocorra nenhum tipo de lavagem dos nossos nutrientes, tá? Que quando nós aplicarmos a nossa adubação foliar, a gente tenha o controle de fazer a irrigação somente depois desses... na verdade, o ideal é fazer a irrigação antes da adubação foliar, né, no caso. Mas o ideal é que a gente só faça uma nova adubação depois de um bom tempo para dar realmente chance das nossas mudas sugarem esse nutriente. Tá certo? Deixa eu só ligar aqui o ar-condicionado, pessoal. Eu estava com ele desligado. Tá bom? Então, quando a gente não tem essa proteção, a chuva pode acabar lavando os nutrientes que demoram mais para serem absorvidos. Certo? E não é interessante, obviamente. Tá?
Outra pergunta que o pessoal normalmente faz: posso aplicar ao meio-dia com aquele sol rachando? Pessoal, poder você pode, mas dependendo da composição do fertilizante que você está usando, se ele tiver sais na sua composição, né, pode ocasionar salinização na folha e queimar essa folha. Então, é melhor a gente não se submeter a esses riscos, tá bom? Riscos desnecessários. Então, melhor momento de aplicação, início do dia. Ah, não consigo aplicar no início do dia. Qual o outro melhor horário que eu tenho? Meio para o final da tarde, tá? Outra pergunta, pessoal. Quando a gente vai começar a nossa adubação dentro do viveiro, tá? É importante que a gente tenha noção que essa adubação ela é via foliar, certo? Então, o que ela vai depender? Ela vai depender fortemente da zona foliar que a nossa planta tem. Quanto maior a zona foliar, melhor e maior a absorção de nutrientes pela planta, tá certo? Então, a gente não pode começar a nossa adubação enquanto nossas mudas estão lá no germinador que não tem nem folha aberta. Não é interessante, tá certo? É interessante a gente fazer isso quando as folhas elas já têm uma certa zona foliar relevante, tá? Normalmente nós fazemos isso, pessoal, se você fizer o semeio indireto, a gente começa a contar a partir da repicagem, tá certo? Quando nós fizermos a repicagem, nós começamos a contar 4 semanas. Deu 4 semanas, nós começamos a nossa adubação foliar, tá certo? Se o seu semeio for direto, se ele for direto no nosso saquinho de mudas, então entre a 8ª e a 10ª semana após o semeio é que nós começamos a adubação foliar, certo? Então, esse aqui é a ideia de quando nós começamos a aplicar ela. Qual fertilizante nós usamos? Isso aqui é muito interessante. Muita gente me pergunta isso, então eu resolvi colocar aqui na nossa live, tá bom? Existem, pessoal, diversas opções no mercado, tá certo? A nossa recomendação que nós usamos é um NPK 20-20-20 com micronutrientes da NutriPlant, tá certo? Não temos nenhum tipo de parceria comercial nem nada, é recomendação pura, recomendação da nossa utilização, nossa recomendação prática realmente, é esse fertilizante que vocês podem usar, tá certo? Ele é muito interessante porque ele tem um bom percentual aí, 20% de nitrogênio, 20% de fósforo, 20% de potássio, né? E mais um percentual bom de micronutrientes. Então, ele é bem completo, tá certo? Ele é completamente solúvel, ele é em pó, então fica muito fácil da gente fazer a mistura dele na nossa bomba costal, no nosso pulverizador. Beleza? Aqui a imagem dele, tá bom? Para vocês acompanharem. Eu não botei aqui, pessoal, eu fico até um pouco borrado, né? A questão das concentrações, mas vocês podem procurar na internet, NPK 20-20-20 NutriPlant, que vai aparecer para vocês. Beleza? Então, assim, pessoal, se a gente optar por outro, se não encontrar esse NPK 20-20-20 aí na nossa região, tá? O que a gente tem que se atentar? A gente tem que se atentar para a composição do fertilizante. Ele tem que ter boas concentrações de macronutrientes e micronutrientes, tá bom? É muito interessante que a gente tenha uma boa concentração deles, tá? Porque tendo uma boa concentração, a gente faz menos aplicações, a gente faz aplicações aí que nossa muda vai estar realmente sendo bem nutrida, porque ela vai ter macro e vai ter micronutrientes que são essenciais, tá? Vocês podem até usar como base justamente a concentração que eu acabei de mostrar para vocês desse fertilizante que eu exibi ainda agora no slide anterior, tá? Vocês podem usar ele como base. Nós temos que olhar também a solubilidade do fertilizante, tem que ser solúvel em água, tá, pessoal? Não adianta a gente comprar um fertilizante que não seja solúvel em água, ele vai formar precipitado, vai entupir o nosso pulverizador, então não é interessante, tá certo? Vamos ter um desperdício grande. E nesse caso é preferível que ele seja em pó. Por que em pó, pessoal? Porque quando a gente faz a mistura, ele consegue se dissolver muito mais rápido do que um granulado, tá bom? Então é interessante que a gente sempre busque, dê preferência aí para os fertilizantes em pó. Pessoal, a dosagem, eu não coloquei aqui nessa nossa apresentação, aqui nesse nosso live, na nossa live, a dosagem,
Primeiro porque ela varia semanalmente, então eu tenho que mostrar para vocês o plano completo. Então é um assunto mais delicado, é um assunto que demanda mais tempo. E se eu fosse fazer isso, como eu falei para vocês, se eu fosse falar sobre tudo, a gente ia demorar aí mais umas 3 semanas para terminar essa live. Então a dosagem, pessoal, ela varia semanalmente porque a demanda da nossa planta varia de acordo com o seu desenvolvimento. Então eu começo naquela primeira semana que eu estou começando a fazer adubação com uma certa quantidade. Mas lá nas minhas últimas semanas, a quantidade já é outra. Muitas das vezes já é até o dobro, tá bom? Então, a dosagem varia semanalmente, tá? No nosso e-book, pessoal, eu tenho todo esse planejamento. Todo o planejamento semanal dessa adubação foliar, usando como base, né, o nosso fertilizante que eu mostrei para vocês agora, tá bom? Então, tem toda lá a explicação sobre isso, qual é a dosagem que você usa, o parcelamento, tá bom? Coisa que aqui fica inviável mostrar para vocês tudo, tá? Falando um pouco agora sobre parcelamento, tá? Parcelamento, pessoal, é a divisão das nossas aplicações, tá bom? Então, o que acontece? Eu tenho a opção de aplicar toda a dosagem semanal de uma vez. Posso chegar lá e aplicar tudo de uma vez só num único dia. É interessante? Não. Não é interessante que eu faça isso, tá bom? Não é interessante eu aplicar toda a minha dosagem no mesmo dia. Por quê? Porque eu vou ter irrigações diárias e muitas das vezes mais do que uma no dia, tá certo? E essas irrigações diárias, elas podem lavar, como eu falei para vocês, os fertilizantes que ainda não foram absorvidos, os nossos nutrientes que ainda não foram absorvidos. Pode lavar os resíduos do nosso fertilizante, tá certo? Então, qual é o ideal para esse nosso caso, pessoal? O ideal é que a gente faça um parcelamento para que todo dia, durante a semana, ou pelo menos vários dias ao longo da semana, a gente faça a aplicação dessa dosagem, desse nosso adubo, tá certo? Isso garante, pessoal, um bom aproveitamento do fertilizante, porque por mais que eu aplique num dia, e eu tive que fazer uma irrigação agora no final da tarde, lavei um pouquinho desse meu fertilizante, no outro dia eu vou estar aplicando de novo, e lavo de novo, vou estar aplicando outro dia e por aí vai. Então nossa muda sempre vai ter nutriente para estar se alimentando, tá bom? Então é muito interessante essa questão de fazer um parcelamento bem dividido realmente. Todo dia a gente aplica um pouquinho, ou pelo menos aí 3, 4 vezes na semana a gente faz essa aplicação, tá? Como deve ser realizada a nossa aplicação, tá bom? Se o viveiro ele possuir um sistema de irrigação, aqueles que eu mostrei para vocês na segunda live, eu posso usar esse nosso sistema de irrigação para jorrar, né, o nosso adubo. Tem um certo desperdício? Tem, mas você compensa isso em mão de obra, tá certo? Caso contrário, eu não tenha um sistema de irrigação, eu posso usar uma bomba costal para pulverizar o fertilizante dissolvido em água, tá certo? Além de ter o fertilizante em água, é interessante também te usar é interessante, desculpa, eu estava lendo aqui uma mensagem no nosso chat, pessoal, às vezes eu me perco. Mas enfim, é interessante te usar também o espalhante, tá, pessoal? Um pouquinho de espalhante adesivo, normalmente uns 10 ml tá bom, de um espalhante para a gente ter um bom aproveitamento do nosso adubo, tá? Do nosso fertilizante que está sendo pulverizado. Respondendo aqui a pergunta do Antônio Gomes, que ele acabou de perguntar, seja bem-vindo ao nosso canal, Antônio, obrigado pela sua inscrição, boa noite, meu querido. Posso plantar no semiárido? Cara, eu recomendo que você acompanhe o trabalho da Rota da Fruticultura. A Cristiana tem um trabalho próximo com eles e eles podem te dar um apanhado melhor sobre isso. A Rota da Fruticultura já está levando o açaí para o cerrado. Tá certo? Levando o açaí para o cerrado. Nós já temos experiências de plantio aí no Nordeste, na Bahia, no Espírito Santo. A Bahia, inclusive, é o terceiro maior produtor de açaí. Eu já falei isso na primeira live. Então, se é possível plantar no semiárido, tá? É possível plantar açaí no semiárido. Agora, você tem que ter um manejo adequado para aquele caso. Um manejo adequado para o seu solo, um manejo adequado para as suas condições pluviométricas, nutricionais, tá bom? Mas é sim hoje uma realidade, tá? Espero ter respondido a tua pergunta.
Beleza, então, no caso, pessoal, voltando aqui para nossa aplicação, no caso da bomba costal, o responsável pela aplicação, ele deve percorrer o viveiro, né? Fila, bancada a bancada, fila a fila, pulverizando a solução em cada lado das bancadas das fileiras, para que a gente tenha um bom aproveitamento. Ou seja, na ida, por exemplo, eu pulverizo no lado esquerdo da nossa bancada. Na volta, eu troco de lado e pulverizo do lado direito, tá certo? E por aí eu faço esse nosso percurso, tá? E, pessoal, é interessante que a gente reforça. Essa pulverização tem que ser feita sobre as mudas, em cima das mudas, tá? Não adianta nada eu irrigar no lado das mudas. Isso tem que pegar nas folhas das nossas mudas, tá certo? Então, isso é interessante quando nossas mudas estão bem altas, né? Muitas das vezes elas acabam passando um pouco da nossa altura, a gente faz a pulverização um pouco para cima, tá? Para poder pegar a copa, né? Vamos dizer assim, a copa dessas nossas mudas, as folhas delas, beleza? Aqui é um exemplo da pulverização, ó, sobre as mudas, elas estão pequenas, mas eu faço essa pulverização delas, beleza? Sobre elas. Essa aqui é a forma que a gente faz. Muito importante ressaltar, o uso do EPI completo, pessoal, é indispensável. É indispensável usar o EPI completo para aplicação, beleza? No nosso vídeo do YouTube, no nosso canal do YouTube, mais uma vez eu tenho aí informações sobre a adubação no viveiro. É muito interessante que você vá lá e assista para você ter todo esse detalhamento na prática. Eu mostro o vídeo da aplicação, de como nós fazemos a aplicação. Então, vou deixar também, após a nossa live, na descrição o link para esses vídeos, tá bom?